Não importa que não entende a palavra. Não importa. O pai não está mandando ler a palavra quem entende. Ninguém entende. Alguém entende a palavra? Então por que vai dizer, eu não leio porque eu não entendo? Por acaso alguém entende? Ninguém entende. É o Espírito Santo que abre a palavra. Não tem desculpa para não ler a palavra. Não tem desculpa. Isso é coisa do Satanás. Para a pessoa não ler a palavra. Se ela não ler, a mente dela não vai desenvolver, ela não vai ter a palavra no entendimento dela e sem chance dela nascer de novo, sem chance. Então não tem que usar essa desculpa, eu não entendo. Ninguém está dizendo que vai entender. Ninguém está dizendo que alguém entende. Ninguém entende. Quem abre a palavra é o Espírito Santo. Ler qualquer um pode. Ler qualquer um lê. Sabe qual é o problema? Tempo disponível. Tempo para investir. Tempo para fazer. Então leia. Não entendeu? Leia. Não está entendendo? Continue lendo. Se encha da palavra. Coloque a palavra dentro de você. Se encha. Quem vai fazer entender é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer entender. Agora, ler pertence a quem o Espírito Santo vai dar entendimento. Então, não escute essa conversa, eu não entendo. Leia. Leia sem entender. Leia sem entendimento. Leia. Dedique-se tempo à leitura da palavra. Para se encher da palavra. Se encher da palavra. Saber a palavra de qual é salteado. O entendimento quem dá é o Espírito Santo. Cabe à pessoa unicamente ler. Ter o conhecimento da palavra. Ter o conhecimento. E, logicamente, quando a pessoa está lendo, existem ali umas passagens que o pai está dizendo, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. O pai falou, vai buscar o pai em oração, para não fazer o que ele disse para não fazer. Quando lê a palavra com o coração obediente, tem mais chance do pai renovar o entendimento. Se lê a palavra com o coração rebelde, sem obedecer a palavra, não vai ter entendimento. Porque não entende o que está lá vendo, não obedece o que está vendo, o que está entendendo, por que vai obedecer o que o Espírito Santo vai mandar? Então, o pai quer que comece pela palavra, começa pela força, começa pelo esforço da pessoa mesmo. Vai obedecendo o que ele manda. Conforme entendeu. Conforme leu lá e entendeu. Obedece como está vendo. Na perseverança da obediência, aí o Espírito Santo vem e abre o entendimento. Aí é a questão da natureza luminosa. Então, quanto mais ler, quanto mais entender, quanto mais obedecer, mais a natureza luminosa acontece. Quanto menos ler, quanto menos obedecer, a natureza luminosa não acontece. As coisas do Pai é na perseverança. Quem não perseverar, não vai conseguir chegar até o fim. Porque o Pai observa. Se quer mesmo. E é pela perseverança que o Pai entende que quer. Convence o Pai que quer. Vocês viram o segredo aí? Quem convence o Pai é quem persevera. Quem não persevera, o pai já está vendo que não vai muito longe, não, essa pessoa. Não vai muito longe. E o inimigo também fica de olho. Porque ele sabe também que não vai muito longe. Não é só o pai que vê, o inimigo também. Por isso que o inimigo fica no pé da pessoa. Para não ler a palavra. Se ler, não obedecer. Por isso tem que perseverar. Na leitura e na obediência. Paizinho querido, paizinho bondoso. Paizinho bondoso, paizinho bondoso. Nos ensina o caminho da perseverança. Nos ensina o caminho da perseverança. Nos ensina o caminho de perseverar, Pai. Nos ensina. Nos ensina, bondoso. Nos ensina, glorioso. Nos ensina, santo amado, o caminho da perseverança. Que nós venhamos perseverar na palavra do Senhor. Perseverar na obediência. Perseverar em obedecer ao Senhor. Sermos perseverantes. Perseverante.
sem desistir, sem desanimar, sem recuar. Não importa que a briga está travada, não importa que a guerra está travada, não importa que Satanás levantou a guerra, não importa que a guerra chegou. Olha, o pai está falando com os que não têm a natureza luminosa, porque os que já têm não vai chegar a guerra não. A guerra já foi vencida. Não importa que a guerra se levantou, não importa que Satanás armou a guerra, não importa que Satanás chegou com a guerra, se revestir da palavra, se levantar na obediência, se levantar na autoridade, se levantar no poder e ir para cima dele. Não importa o tamanho da guerra, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do inimigo, não importa o quanto ele é valente, não importa o quanto ele é grande, não importa. Importa ter a palavra, importa ir para cima dele, importa enfrentar ele, importa acuar ele, importa não fugir dele. Quem foge do inimigo não vai escapar dele. Pai maravilhoso, Pai maravilhoso, nos ensina a ser valente, mais valente que o valente. Quem foi que venceu o valente? Quem foi que venceu o valente? Não foi o mais valente? Quem está com vocês? Então por que recuar? Por que fugir? Não pode fugir da guerra. Não pode fugir da guerra. Vocês lembram aquele negócio que tem aqui na terra? Quando um soldado deserta da guerra, ele morre? Não tem esse negócio? Que o soldado foge da guerra e ele morre. Não é assim? Não é assim? É isso aí. O soldado que fugir da guerra, ele morre. Pelo próprio inimigo. Vocês querem fugir? Vão recuar? Vão morrer. Pelo próprio inimigo. Paizinho santo, maravilhoso. Não estamos aqui para recuar da guerra. Não estamos aqui para recuar da guerra. Estamos aqui para partir para a guerra. Partir para a luta. Partir para cima do inimigo. Não deixar ele nos pegar. Não deixar ele nos vencer. Não deixar ele nos ameaçar. Não deixar ser ameaçado por ele. Não recuar. Não recuar da guerra. Não recuar do ataque. Não recuar do inimigo. Não recuar. Ir para cima dele. Mostrar para ele quem é valente. Quem é o mais valente. Mostrar para ele que ele é o valente, mas chegou o mais valente. E o mais valente venceu ele. O mais valente derrotou ele. O mais valente é o vencedor. É o que venceu a guerra. É o que venceu a luta. É o que venceu o inimigo. É o que venceu o inimigo. Se vocês fogem do inimigo, se vocês fogem dele, vocês são covardes. Vocês são tímidos. E a Bíblia, a palavra diz, o tímido, o covarde, não vai herdar o reino do eterno. Então, ou vocês lutam para vencer, ou vocês se acovardam para morrer. Oh, Paizinho Santo maravilhoso. Não é para se acovardar para morrer. Oh, Paizinho, não é para se acovardar para morrer. Paizinho Santo maravilhoso. Paizinho, abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos olhos espirituais. Abre, Pai. Abre. Para nós se preparar para a guerra. Para nós se levantar contra o inimigo. Porque nós sabemos que a Rushua está chegando. E a Rushua está chegando. E ele vai se levantar com mais fúria. Vai se levantar com mais valentia. Ele vai se levantar para querer impedir. Para querer impedir. Mas eu vou dizer a vocês, para vocês abrirem os olhos, ele não vai se levantar para impedir os nascidos de novo. Ele vai se levantar para impedir os carnais que abram seus olhos, os carnais que fiquem espertos, os carnais que se atentem. Satanás e os demônios vão se levantar para impedir vocês, carnais, serem salvos, porque os nascidos do eterno já venceu ele. Não tem mais como ele se levantar. Ele não tem mais o que fazer. O que nasceu do eterno
já derrotou ele. Ele já está derrotado. Ele já está debaixo dos pés. Lembra quando o pai fala? Que Yahushua está esperando que coloque o inimigo debaixo dos pés? É isso aí. O que nasceu de novo já colocou o inimigo debaixo dos seus pés. Já está dominado. É por isso que ele não se mete mais com o nascido de novo. Porque já está dominado. É o que Yahushua falou. Que estava esperando. Então não é aquela questão que vai acontecer quando Yahushua vier, que pegar os nascidos de novo, que Satanás está debaixo dos pés dele, aí ele vai sujeitar todas as coisas ao Pai. Aí vai entregar o reino ao Pai. Aí o Pai vai restaurar todas as coisas. Aí os nascidos de novo vão herdar o reino com Yahushua. É isso que vai acontecer com os nascidos de novo. E os carnais, que o Pai vai tratar pela misericórdia dele, que ele ainda não tem uma palavra para dizer sim ou não. Essa é a verdade. Ainda está indefinida a salvação do carnal. Indecidida, indefinida. Isso aí é uma questão de tempo. Coisas o Pai decide na hora. Coisas o Pai decide com o tempo. Mas a salvação dos carnais, o Pai ainda está na expectativa. O que será deles? O que será deles? Porque brincaram, perderam tempo. Então, Satanás e os demônios vão se levantar para quê? Para impedir a salvação deles. Eles com o Espírito Santo, eles com a palavra, não foram capazes de vencer Satanás? Imagina! Eles terão depois? Eles terão? Pai querido, misericórdia. Paizinho bondoso, Paizinho bondoso. Paizinho santo, maravilhoso. Paizinho santo, maravilhoso. Ô Pai eterno. Ô Pai eterno. O Espírito Santo fala assim para os carnais acordar. Para os carnais não se acomodar na sua vida na carne. Obedecendo sua carne. Satisfazendo sua carne. Satisfazendo o desejo da carne, a vontade da carne. Então o Espírito Santo fala assim para o carnal abrir os olhos. E se não está vencendo com o Espírito Santo, vai vencer como depois? Vai vencer como? Vocês esqueceram que o Espírito Santo vai subir? E o que for salvo, na condição que o Pai decidir, que for dando a vida, é com o que tem da palavra? Não tem mais o Espírito Santo? É unicamente o que tem da palavra. Porque o Pai não vai arrancar a palavra do entendimento dessa pessoa. Então ela vai ficar unicamente com a palavra. Não tem mais Espírito Santo. Então se vocês não estão vencendo aqui a carne de vocês com o Espírito Santo, imagina sem o Espírito Santo. Que chance vocês terão de vencer Satanás e os demônios? Que chance. Paizinho Santo, maravilhoso, isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. Então se atenta, alerta, abre os olhos, presta atenção na vida, observa as escolhas, observa as decisões, observa o que está fazendo, atenta para a palavra, vem passar tempo na leitura da palavra, vem jejuar, vem orar, vem obedecer a palavra, vem se preparar, vem se capacitar, vem buscar conhecimento, vem buscar entendimento, porque todo aquele que lê, ainda que o Pai não abre a palavra, mas tem o entendimento da palavra na letra. Qualquer um que lê a palavra vai ter o conhecimento na letra. E vocês fiquem sabendo, quando o Espírito Santo partir, só vai restar o conhecimento na letra. O conhecimento na letra. Assim, quando a pessoa veio para a palavra, ela não veio pelo conhecimento na letra? Ela não obedeceu a letra? É isso que vai restar para os que ficar. Então, aquele que tiver mais entendimento, mais conhecimento na letra, mais palavra ele tem. Mais palavra ele tem para a sua defesa. Para se fortalecer na obediência, para acontecer o que tiver que acontecer. Paizinho maravilhoso, Paizinho maravilhoso. O bom é nascer de novo.
O bom é ser uma nova criatura. O bom é ter o renovo. O bom é ter a natureza luminosa. O bom é ter paz com o Senhor. O bom é já estar no reino. O bom é estar, Pai, em segurança. O bom é isso. Isso é o ser tranquilo. É o estar tranquilo. É o estar em paz. Porque, Paizinho amado, a inimizade com o Senhor já acabou. A inimizade com o Senhor já acabou. Porque agora é participante da tua natureza. É participante da tua natureza. Não está mais em trevas. Não está mais no escuro. E não está mais separado do Senhor. Paizinho maravilhoso. Paizinho santo amado. Se nós não tivéssemos o Senhor, nós não tínhamos nessas notícias. Nós não sabíamos nem disso. Nós não tínhamos nem noção. Quando se pegasse, eram as coisas acontecendo e não sabia o que fazer e não tinha para onde correr. Pai querido, amado, eu sei que o Senhor quer mais de nós. O Senhor quer mais de nós. Porque, como o Senhor disse, o Senhor fala, aquele que obedeceu, aquele que fez, aquele recebeu, aquele conseguiu. E aquele que não fez, não recebeu, não conseguiu. Mas pelo meio do Pai amado, o Senhor diz que a palavra a ajuda. A palavra ajuda. A palavra, Pai, ainda é a tua palavra. Mesmo que o Espírito Santo não esteja, mas a tua palavra estando, a tua palavra é a tua palavra. Mas nós não queremos, Pai, ficar nessa parte da palavra. Nós queremos ficar na parte do novo nascimento. E o Senhor já nos instruiu. O Senhor já disse o que tem que ser feito. Pai querido, Pai amado, que nós não desprezemos o que o Senhor falou. Que nós não liguemos para o que o Senhor falou. Que nós não venhamos ouvir e deixar para lá. E depois volta para nossas casas. E a nossa vida segue. Parece que ninguém falou. Ninguém esteve aqui. Ninguém ouviu nada. Paizinho querido. Paizinho querido, Paizinho amado. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vou dizer uma coisa a vocês. Como o Espírito Santo esteve aqui. E o Espírito Santo falou do novo nascimento. E vocês não se atentaram. Vocês não ligaram para que a natureza nova. Se vocês não orar. Se vocês não jejuar. Se vocês não ler a palavra. Se vocês não buscar obedecer a palavra. E o Pai abrir a mente. O Pai iluminar a mente de vocês. Para dar a natureza luminosa a vocês. Quando vocês se pegar, os escolhidos já foram. E vocês vão estar passando o que está passando hoje. Lembrando de tudo que o Espírito Santo falou. Então vocês não esqueçam. Se atente para o que o Espírito Santo falou. Hoje, vocês podem pensar, alguém nasceu de novo. Alguém não nasceu de novo. Alguém ouviu o Espírito Santo. Alguém não ouviu. Alguém obedeceu. Alguém não obedeceu. Mais tarde vocês podem pensar, aquele dia, o Espírito Santo falou isso. Alguém ouviu? Alguém não ouviu. Alguém ouviu? Alguém subiu. Alguém não ouviu? Alguém ficou. Ou ninguém ouviu? Ninguém subiu. O Pai não importa de levar uma pessoa. Importa que a palavra de Yahushua se cumpra. Importa que Yahushua vem. Se só tiver uma pessoa na terra para o Pai levar, Yahushua vem do mesmo jeito. Mas não tem só uma pessoa. Porque o Pai está trabalhando em corações por aí. Paizinho maravilhoso. Paizinho maravilhoso. Mas o Senhor não deixa de estar aqui. Não importa que esqueceu. Não importa que não ligou. Não importa que não obedeceu. Alguém vai obedecer. Alguém vai ligar. Alguém vai importar. E o Espírito Santo está feliz. Porque ainda que tem quem não importe. Tem quem não ligue. O Espírito Santo vê quem importa. O Espírito Santo vê quem liga. E ele fala, vale muito a pena eu estar aqui. Vale muito a pena eu estar aqui. Ainda que 2, 3 pessoas, 4, 5, 6, seja o tanto que for, obedeça ao Espírito Santo. O Espírito Santo diz, vale muito a pena eu estar aqui. Vale muito a pena eu estar aqui. Porque uma alma é preciosa para o Eterno. E o Eterno move céus e terra para cuidar de uma alma. Uma! Não precisa ser muitas. É uma. Quando o Pai falou da ovelha, foi uma.
Ele não foi atrás das 99, porque as 99 estavam seguras, já andavam em obediência a ele, já estavam em paz com ele. Mas ele foi atrás de quem? De uma. De uma. No Messias, foi naquela cidade, atrás daquele homem endemoniado. Gadareno. Um homem, uma cidade. Falou mais de alguém lá? Falou de um homem, um endemoniado. Vocês viram como é que o pai faz? Não importa se naquela cidade tem uma alma. Importa que o pai vai buscar ela. O pai vai atrás dela. Então o pai não foi atrás daquela cidade. Foi atrás daquela alma. Esse é o mistério do pai. Esse é o mover do pai. Esse é o mover do Espírito Santo. Ele vem buscar as ovelhas. As ovelhas. As ovelhas que estavam desgarradas. Que agora são os escolhidos. Os escolhidos. Vocês têm ideia do que é a palavra escolhido? Vocês têm noção do que é a palavra escolhido? Escolhido. Pensem nessa palavra. Pense como uma pessoa escolhida. Pense. Pense como uma pessoa escolhida. E vocês entenderão o que é um escolhido. E vocês procurem entrar nesse propósito de ser um escolhido. Não é vocês que se tornam, não é vocês que se fazem, não é vocês que entram no plano. O Pai disse, no final dos tempos, eu vou ter um povo separado na terra para mim. Ele não disse o número, ele não disse o tanto, mas ele disse. Então, quem é que se escolhe? Quem é que se faz escolhido? É o Pai que vai dizer, eu escolho você, eu não escolho você. Eu escolho você, eu não escolho você. Não, não é o Pai que vai fazer isso. A palavra vem e aquela pessoa se escolhe. Aquela pessoa se escolhe, é ela. É ela que entende o plano. É ela que entende o propósito. É ela que entende o chamado. É ela que diz, eu sou um escolhido. Eu sou um escolhido. E ela entra nos planos. Ela entra nos propósitos. Ela entra no padrão. E ela se faz escolhida. Porque se fosse o pai que fosse escolher, por que o pai faria acepção de pessoas? Dizer que uma era para salvação, a outra para condenação. A palavra não diz muito chamado e pouco escolhido? Muito chamado e pouco escolhido? Quem foi que se escolheu? Foi o pai que escolheu ou a pessoa que se escolheu? Como ela se escolheu? Se submetendo aos padrões da escolha. Vocês viram agora? Uma pessoa abre uma empresa e ela vai fazer uma seleção de pessoas para trabalhar naquela empresa. E ela coloca lá um monte de regras. Só vai trabalhar aqui quem entrar nessas regras. Quem aceitar esses padrões da empresa. Quem é que vai se escolher? Quem vai se escolher? É a empresa que vai escolher ou a pessoa que vai se escolher? A empresa ditou seus padrões. A empresa ditou suas regras. Quem vai se escolher? Quem vai se escolher? Alguém tem uma resposta? Quem vai se escolher? Ninguém entende. Ninguém compreende. Aquele que se submeteu aos padrões da empresa. Esse é o que se escolhe, se submete. Tá vendo? Porque a empresa, ela não vai chegar para a pessoa e dizer para ela, eu escolho você, eu escolho você. Não, a empresa não vai fazer isso. Sabe por quê? A pessoa vai querer se submeter ao padrão da empresa? Não, não é? Então, quem vai querer se submeter ao padrão da empresa? Não é a pessoa? Então, ela que se escolhe. Se escolhe como? Ela se submete. Então, quem são os escolhidos? Os que se submetem aos padrões do reino, ao que o reino diz, ao que o rei manda. Aí,
Aí os que não querem ser escolhidos, eles não se submetem. Então eles não são escolhidos, porque não se submeteram. Vocês entenderam agora a questão do escolhido? Então a pessoa se escolhe trabalhar naquela empresa. Como assim ela se escolheu? Ela se submeteu. Entendeu? Porque se fosse o dono da empresa que fosse escolher as pessoas para trabalhar, ele diria os padrões para ela, mas se ela não quisesse se submeter, então ela não seria uma escolhida, que ela se submeteu a ser a escolha. Entendeu? Então quando ela se escolhe, é a questão dela aceitar a submissão daquela empresa. Então, o caso dos escolhidos do reino, ele se submete ao rei. Não é o rei que escolheu, não foi o rei que chamou, mas o rei vai submeter alguém? Ele vai submeter alguém? Não, ele chamou. Então, o escolhido, o que se escolheu, ele se submeteu. Tá entendendo agora? Então, por isso que o escolhido não é qualquer um. É aquele que se submete ao rei. Se submete às leis do rei. Não é para ser súdito daquele reino. Não é para obedecer àquele rei. Então vai ser súdito de quem? Não é do rei? Então vai ter que obedecer ao rei. Então o que não é escolhido, o que não se escolheu, é o que não se submeteu às leis do reino. E quais seriam as leis do reino? Não é obedecer ele, não é obedecer ele, e a obediência a ele não está escrito na palavra dele. Então, como que a pessoa é escolhida, ela se escolhe para ser uma escolhida, mas ela não se submete. Então, ela não se submeteu a essa seleção de ser escolhida. Então, ela não vai ser escolhida. Mas não porque o rei disse que ela não é escolhida. Disse que não é ela que vai fazer parte do reino dele. Mas ela não se submeteu. Então, foi ela que se excluiu do reino. Em vez dela se escolher a ser do reino, ela se excluiu do reino. Ela não quis se submeter ao rei. Deu para entender? Deu para entender? Porque se fosse de outra forma, o pai faria acepção de pessoas. Escolher uns para servir a ele, e ele vir buscar, e separar outros para ficar. Entendeu? O pai faria acepção de pessoas. Então, aquela pessoa, ela se escolhe. Ela entende que ela concorda com aquilo. E ela aceita aquilo. Então, quando ela aceita aquilo, se submeter àquilo, aí ela é uma escolhida. Mas quem se escolheu não foi ela. As decisões não foi dela. A escolha não foi dela. A obediência não foi dela. Então, ela se colocou na condição de se escolher. Foi uma escolhida. Mas a escolha quem fez? Foi ela. Então, por que ela se escolhe? Porque ela escolheu tudo. Ela escolheu tudo. Ela escolheu obedecer. Ela escolheu ser fiel. Ela escolheu a disciplina. Escolheu a correção. Escolheu o padrão do reino. E quando ela escolheu tudo, que no final se deu escolhido, no final, ela recebe o quê? A natureza luminosa.
pela escolha dela. Lembra quando Paulo fala que ele escolhe por uma coroa incorruptível, por uma coroa corruptível, não é? Mas nós corremos por uma incorruptível. Então, essa questão da escolha é uma corrida para a salvação. É uma corrida para a vida eterna. Então, a pessoa, ela se escolhe. Ela se escolhe. Ela se inclui. Ela se inclui. Ela se sujeita, ela se submete, ela aceita as condições para ela nascer de novo. Ela aceita. Então, se ela não aceitar as condições para ela nascer de novo, então ela não está incluída ou incluído no escolhido. Porque o escolhido, pela escolha dele, é que vai acontecer o que ele escolheu. Vocês estão entendendo? De outra sorte, o pai faria acepção de pessoas. E o pai não faz acepção de pessoas. Então o pai chamou. Alguém sobressaiu. Alguém apareceu. Alguém cresceu. Alguém desenvolveu. Alguém ficou grande. É isso aí. O escolhido. E a verdade não tem um número para o pai. Tem o tempo do pai esperar aqueles que conseguiram. O que ele disse. Muitos chamados, mas poucos escolhidos. Quer dizer, muitos chamados, mas poucos alcançaram. Poucos desenvolveram. Poucos conseguiram. Que é o fato do escolhido. Então, tudo é um padrão, é uma seleção. E ninguém estava escolhido. Unicamente obedecia. E o processo acontecia. Alguém estava escolhido? É excluído? Ninguém, não é? Porque a palavra do Pai é para todos? Todos que entender, todos que aceitar, todos que concordar, todos que obedecer. E a palavra acontecer. O milagre da salvação.